o povo de Israel estava a celebrar o que o Senhor estava fazendo na vida dele. Aleluia. A misericórdia de Deus os alcançou, a bondade de Deus estava sobre eles. Aleluia. Deus lhes apareceu e lhes livrou do cativeiro. Deus lhes apareceu e lhes abriu o caminho. Deus lhes apareceu e quebrou toda a opressão que estava sobre eles. Deus trouxe na vida deles abundância. Deus trouxe na vida deles fartura. Aleluia. E eu quero que você ore comigo nessa noite. Você vai orar dizendo o seguinte: Pai, que este ano seja um ano de abundância e fartura e prosperidade. Que esta marca caminhe sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a tua igreja. Aleluia. Diga comigo: oh Pai, que este ano seja um ano de abundância e fartura e prosperidade. Que esta marca caminhe sobre mim, caminhe sobre a minha casa, caminhe sobre a minha família, caminhe sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Abra a tua boca e ora nessa noite. Leproshakatalarababababababa. Leprakashatalarabacai. Libroshakatalarabababababa. Lecocalariga da labachata. Librequetelibalagaday. Oh Senhor, que este ano seja um ano de abundância para o teu povo. Seja um ano de abundância para a tua igreja, seja um ano de abundância para o teu povo. Oh Senhor, que esse ano seja um ano de fartura, seja um ano de fartura para o teu povo, para a nossa casa, para a nossa família, para a tua igreja. Lebra cachata larabababababa, libro chacata larabacaia, lebrequeteliba lagadai, lebro chacata larabacaia, librequetelia, malibro bobobo, lebrequeteliba lagadai, aleco calaramahaya, librequeteliba lagadai, malibro bobobo. Que esse ano, Senhor, para o teu povo seja um ano de fartura, seja um ano de abundância na vida espiritual, seja um ano de abundância na vida financeira, seja um ano de abundância na vida profissional, seja um ano de abundância. Libra cachata larabalagada, lebrequeteliba lagadia, malebro chacata larabababa, rico quequelia, malebro chacata larabalagados, lebrequeteliba lagadai, malibro bo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 , lebrequeteliba lagada, labra chacata larabababa, librequeteliba lagadai. Que este ano seja um ano de abundância, de fartura para a tua igreja, para o teu povo, para a tua casa, para a nossa família. Lebrequeteliba lagadai, malabra chacata larabalagada, malibro bobobobobo, malagaragadoxa, lecacalarabacaya, libro chacatalarabalaia. Coroa este ano, Senhor, com a coroa da prosperidade. Coroa o teu povo, Senhor. Librequetelibalagada. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo que Ele já fez nas nossas vidas, nas nossas casas, na igreja, na tua família. Diga: Senhor, receba o louvor porque Tu és digno. Receba o louvor pelos Teus grandes feitos. Receba o louvor pelas nossas curas, pela prosperidade, pela abundância, pelas portas abertas, pelos contratos assinados. Receba o louvor pela salvação da nossa casa e da nossa família. Receba o louvor por despedaçares os laços da vergonha sobre as nossas vidas. Receba o louvor pelo nosso crescimento e avanço espiritual. Seja exaltado, magnificado e glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte. Vamos lá, celebra o nome do Senhor Jesus bem forte com as tuas palmas.
Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Dou a todos os irmãos as boas-vindas à casa do Senhor. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos rica e poderosamente. Aleluia. Tome seu assento bem breve em nome de Jesus. Nessa noite, num tempo curto, e Deus é perfeito pela sua agenda, essa noite vai ser a nossa noite da misericórdia. Amém? Eu quero acredito que já falei aqui nessa igreja em algumas mensagens sobre esse elemento. Um dos elementos, amados no Senhor, e aliás, a semana passada, quando começamos a ministrar no jejum, também falei um pouco sobre isso, numa linha um pouco distinta, mas vocês vão perceber. Um dos elementos, amados no Senhor, que torna o fluir da unção de Deus mais perfeita em nós é a questão da santidade. Amém? Eu me lembro de ter ensinado aqui, olha, falei nisso num desses domingos, que a unção de Deus, ela é uma energia. Amém? O nosso corpo, ele é um condutor dessa energia. E para que essa energia flua, é necessário que o condutor esteja o quê? Limpo. E vocês lembram-se do exemplo que eu dei, que acontece em alguns carros, quando as baterias ficam, não sei se a expressão correta é essa, mas é verdete, não é? Quem já viu baterias de carro, tem umas coisas brancas que às vezes tem que esfregar ou meter Coca-Cola. A irmã Fredina entende bem isso. Ela está quase a fazer, daqui a nada, mudar de área e começar a fazer um curso de engenharia mecânica, porque ela sabe tudo de carro. Se ele falar o radiador, ela sabe, o carburador, ela sabe, o motor de arranque, ela sabe. São 25 anos a conduzir. Uau, Jesus Cristo. Viram? É profeta. Mas vocês já viram isso acontecer, não é? Mesmo que ainda estás com 0 anos. Vocês já viram isso acontecer, não é? E às vezes tem que tirar, limpar, lixar. E alguns colocam Coca-Cola e aquilo desaparece. Por que se faz isso? Porque a bateria, ela tem o quê? A bateria tem o quê? Não, a bateria como tal, a bateria traz o quê no carro? Corrente, energia, não é? É isso que a bateria tem, não é isso que a bateria tem? E aquela coisa que está ali, ela está a impedir o quê? O fluir da bateria, da energia da bateria para o carro. E quando ela está a impedir esse fluir, às vezes você tenta ligar o carro não arranca, quase arranca, ou falha no arranque. O famoso tchenhenhenhenhenhen. Então às vezes não arranca, ou falha no arranque, ou atrasa no arranque. Ou às vezes você pode estar a conduzir e o carro desligar. Então é preciso fazer o quê? Limpar a bateria, tirar a impureza. É a mesma coisa conosco diante de quem? Diante de Deus. Quando nós investimos tempo na presença de Deus, comunicação e imagem para vos ajudar, não sei se vai funcionar ali. 2 de Pedro, capítulo do número 2. 2 de Pedro, capítulo do número 2. Vamos lá. 20. Irmãos, quando nós investimos tempo na presença de Deus, quando nós investimos tempo na presença de Deus, quando nós oramos muito, você pode ser um ser humano normal, um ser humano comum. Talvez você não se aperceba, mas você está a carregar a tua energia, bateria. Então, para ela funcionar, fora outros elementos, mas um dos elementos é preciso que haja em nós pureza,
santidade, santificação. A semana passada tiramos aí uns 4 dias, se não mais, contando com o sábado, em falar sobre isso, porque é importante. E vocês me ouviram dizer, se a memória não me falha, no domingo ou na segunda-feira, que nós não somos perfeitos, mas nós somos o quê? Aperfeiçoados. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. 2 de Pedro 2:20. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, amém? E o processo de aperfeiçoamento, o que torna, veja, perfeito o processo do aperfeiçoamento, falei aqui a semana passada também, é a honestidade do coração. Eu saber que eu ainda estou a lutar com a fofoca, eu ainda estou a lutar com o álcool, eu ainda estou a lutar com o cigarro, eu ainda estou a lutar com a inveja, eu ainda tenho coisas menos boas que precisam sair. Irmãos, quando nós pararmos de reconhecer isso, nós vamos parar de crescer, de evoluir e de melhorar como seres humanos e como filhos de Deus. E isso vai trazer algumas consequências para a nossa vida, que eu vou falar sobre elas daqui a nada. E vamos orar. Vamos lá. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 20. O que é que diz? Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez que envolvidos. Aí a palavra envolvidos não era essa versão que eu queria, mas eles também não têm muitas versões. Até hoje não conseguiram ainda baixar outras versões. Acho que estão a esperar eu pedir. Aí a palavra envolvidos é o mesmo significado, é enredados, amém? É algo, o que é algo que nos envolve e nos faz? Quando nós estamos envolvidos, nós estamos o quê? Né? Cobertos, ligados, juntos, né? Conectados com aquilo, não é? O envolvimento, não é? Estamos próximos, preenchidos também, né? Estamos próximos também, né? Os que falam próximo são especiais. Cada um com a sua deficiência. Eu, por exemplo, tenho dificuldade em perceber se é, mas é tóxico, não é? O correto é tóxico, não é? Aí eu falo tóxico. Ou seja, quando eu falo tóxico, eu estou a ler como escrevi, não é? Que não é o correto. Então vamos lá. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Outra vez envolvidos em quê? Nelas quê? Nas corrupções do mundo. Porquanto, se depois de terem escapado, você que já está aqui na igreja, eu que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, é o que Pedro está a falar. Já deixamos o cigarro, a lhamba. Aqui acho que não estou a pregar para ninguém que passou lá, né? Acho que não. Mas deixamos já. Deixamos a cuca, os 7 namorados, as 40 namoradas. Lutar, você era a pessoa que pagavam para ir lutar. Amiga, me abusaram, te pagavam porque sabiam, se essa minha amiga for, vai resolver. Aqui morde no pescoço, era você. E às vezes ainda te vangloria. Eu não brinca comigo, eu sou perigosa. Jesus, alguém diga misericórdia. É verdade. Então Pedro está a dizer, se depois de termos escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o quê? O último estado pior do que o primeiro. Jesus contou essa parábola, versículo 21. Jesus contou essa parábola aos discípulos, dizendo que quando uma casa está suja,
tira-se o espírito mau, tira-se o valente. Esse espírito vai para onde? Para lugares áridos. E procura o quê? 7 espíritos piores do que ele. E esses 7 espíritos, é o que Pedro está a dizer que acontece ali. Voltam para essa casa à procura de uma brecha, de uma oportunidade para entrar. E quando eles conseguem essa brecha e entram, o que acontece? Essa pessoa fica 7 vezes pior. Porque agora recebeu 7 espíritos mais strongs do que aquele que ela estava. É assim que pessoas que bebiam pouco se convertem. Quando se desconvertem, você assusta como é que eles estão a beber. Porque agora não é só um espírito que não está interessado que você se converta. 7 espíritos não estão interessados que você se converta. Versículo número 20 vai dizer o quê? Porque, veja, Pedro vai dizer, o seu último estado é pior do que o primeiro. No primeiro estado, Pedro está a falar já do pecado. Ele já está a falar das coisas do mundo no primeiro estado. Ele está dizendo, estamos a falar de alguém que bebia, fumava, roubava, matava, invejava, se prostituía, fazia todas as coisas que estão ligadas ao sistema do mundo. Se conheceu Jesus, depois de conhecer Jesus, for enredada por isso, o seu último estado é pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora, aí a palavra fora é seria, melhor seria não conhecerem o caminho da justiça do que quê? Do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Pedro está a dizer, o próprio Jesus disse aos seus discípulos. Eu falei com alguém no domingo e a pessoa me disse, pastor, estás a me bater muito. Eu disse, eu não estou a te bater. Falei com alguém há pouco tempo, os irmãos ouviram que ele falava, né? Que eu estava a lhe fazer o quê? Muitos cascudos. Não, pastor, fiquei 2 horas com o pastor só me deu pau. Tem que dar pau. Eu vamos te bater palma, não. Roubaste pouco, rouba mais. Só 3 namoradas, aumenta lá mais 4. Não é para te condenar, não é para te julgar, mas é para dizer assim, não, pô. Vamos trabalhar nisso. Estamos aqui. Mas nós sabemos que é errado. Obrigado, filha. Obrigado pelo teu aleluia. Faz muita diferença num culto como esse. Deus te dobre a porção no nome de Jesus. Listen up. Jesus falou, eu já vou fechar. É melhor mesmo fechar já. Porque hoje o meu a culpa é dos ministros. Era para terminar cedo. Jesus disse aos discípulos. Jesus disse aos discípulos que a cidade que já ouviu a palavra e se desviou, ela vai ser pior, o julgamento dela vai ser pior do que o julgamento de onde? De Sodoma e Gomorra. Porque em Sodoma e Gomorra não tinha lá nenhum pastor, bispo, profeta, evangelista a pregar arrependimento para eles. Ninguém nunca lhes falou de salvação. E eles passaram pelo que passaram. Jesus disse, essa cidade que já ouviu falar de mim, os lugares que vocês forem pregar e ouviram a palavra da salvação e rejeitaram essa palavra, o juízo que vai cair sobre eles vai ser pior do que o quê? Do que o juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Vamos lá, versículo 21. Não tira, filho. Vamos lá, versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Era o que Pedro estava a pregar na parte final desse versículo, em que ele estava a falar exatamente sobre a justiça de Deus, sobre arrependimento. Então, o que chama a minha atenção no capítulo do número 20 é que Pedro vai dizer do envolvimento com as coisas do mundo. Porque, amados no Senhor, anota aí, todos os dias nós somos enredados por coisas negativas. Todos os dias nós somos envolvidos por coisas negativas. Todos os dias. Que elas podem vir em formas de desejos,
em formas de pensamentos, em formas de ações, em formas de comportamentos ou atitudes. Onde é que está o problema que Pedro nos revela? O problema não está nessas coisas nos enredarem. O problema está no facto de às vezes nós damos o quê? Voz ou corpo a elas. O enredo do inimigo vem todos os dias. Rouba mais, mata mais. Não, 4 namorados, 7 namoradas. Inveja mesmo, fofoca mesmo. Fala mal dele, fala mal dela. Não, estás a falar pouco, aumenta mais, piora. Conta ainda uma mentira sobre ele. Conta, não, essa mentira é fraca. Monta uma mais elaborada. Todos os dias. Enredos, pensamentos negativos, desejos negativos, coisas menos boas todos os dias nos cercam. Só que o problema qual é? O problema não é sermos cercados por elas. O problema é quando elas nos cercam, nós darmos voz ou darmos o quê? Corpo a esses desejos, a essas vontades, a esses pensamentos. O pior é quando nós damos vida. Não, ninguém vai ver, é só 5.000. Não é meu. Não é? Não é meu. Ninguém vai saber que tem 1.500.000, 1 bilhão de kwanzas. Só vai tirar 1.000 para apanhar táxi para voltar para cá. Ninguém vai ver. Ouça, quem tem que ver, vai ver. A principal pessoa que tinha que ver, vai ver. E ela se chama quê? Ela se chama Deus. Então o problema não é algo negativo surgir em nós. O problema é, a verdade é essa, e todos nós aqui, numa ou noutra área, quando somos enredados por uma coisa menos boa, nós damos o quê? Voz a isso. Damos corpo a isso. Manifestamos, exteriorizamos. Por isso é que nós viemos nessa noite para pedir o quê? Misericórdia. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, muitas das vezes o quê? Acabo cometendo. Então tem dias que nós já prometemos a nós mesmos: hoje foi a última vez que eu fiz isso. E nós já estamos em 1000 últimas vezes a fazer aquilo. Oh, me dá um amém. Hoje foi a última vez que eu participei disso. E essa já, você já perdeu a conta de quantas vezes você se prometeu que seria a última vez que você participaria daquilo. Foi a última vez que eu dei corpo a isso. Mas já estamos a vir a longas estradas a dizer: foi a última vez que eu dei corpo a isso. Eu já falei aqui, amados no Senhor, que esse corpo não é teu, não é meu. Esse corpo é de Deus. E quando você permite que coisas erradas aconteçam com ela, você está a pecar contra Deus. Você sabe que nunca nos pregaram isso, mas você sabia que não cuidar do teu corpo é pecado? Por isso é que, veja, você sabe que deixar um homem te destruir com porrada é pecado. Não só dele, mas teu, porque você permite ficar naquele lugar. Por isso é que toda a violação física diante de Deus, a violação física, a agressão física, é uma das poucas razões que pode ser aceita diante de Deus para um homem se divorciar de uma mulher ou para uma mulher se divorciar de um homem. A forma, às vezes, como cuidamos do nosso corpo, dependência emocional de uma mulher, dependência emocional de um homem te espizinhar, e às vezes você olha para o espelho e falou: nunca mais ele vai falar assim comigo. Já são 40 vezes 7 que ele falou, que ela fez, que ele fez. Por isso é que nós viemos aqui para pedir o quê? Misericórdia. Porque várias vezes, numa e naquela coisa, nós dissemos que não haveríamos de fazer. Porque demos voz ou demos corpo a um certo pecado. Ou eu quero que você saiba que Deus me ama. Deus te ama. Veja o que o salmista falou no livro de Salmos, capítulo número 94. Vamos lá, dá para projetar aí bem rápido, já vamos fechar. Já vamos fechar daqui a alguns minutos. Não quer dizer que é agora que falei, né? Não é agora, daqui a nada. Daqui a nada, estamos muito apressados. Mal comecei a pregar. Salmos 94, 12.
Bem-aventurado é o quê? É o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Aí a palavra castigas, na verdade, é a palavra repreendes. Amém? O que é que significa bem-aventurado? Vocês são mais inteligentes do que eu. Vamos lá. Feliz, abençoado. Posso usar uma expressão? Sortudo. Ei, eu e você temos sorte. Nós somos abençoados. Porque veja, diferente de Sodoma e Gomorra, ao invés de Deus mandar fogo na nossa cama enquanto estávamos a dormir, Ele trouxe uma palavra para nos repreender e nos corrigir, a fim de que aperfeiçoemos-nos cada vez mais. O salmista está a dizer, você tem sorte, porque com todas essas imperfeições, ao invés de Deus acabar contigo, Ele ainda deu tempo de quê? De dizer, meu filho, isso é errado. Muda o rumo, muda o curso, muda a ação, muda a atitude, muda a postura, muda o comportamento. Porque alguns não tiveram a oportunidade. Você acha que durante todo aquele período que Noé andou a construir a arca, todos ouviram do dilúvio? Obviamente que não. Obviamente que não. Alguns não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra que eu tive. E isso nos coloca numa condição pior. Sabe por quê? O peso que virá sobre nós será pior do que aqueles que sabem do que aqueles que não ouviram. Aliás, o peso de nós que ouvimos o correto, o peso que virá, aliás, sobre nós que ouvimos o correto, será pior do que aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir. Você sabia que pela misericórdia de Deus pode ter um tio quimbandeiro lá numa aldeia a fazer idolatria, e como eu e você nunca fomos lá lhe pregar a palavra, ele morrer e Deus lhe falar, esse nunca ouviu que Jesus existe? Você sabe que tem zonas em Angola, interiores, lá nas matas, nas montanhas, que nunca falaram de Jesus? E esse homem pode morrer, a misericórdia de Deus lhe alcançar, e Deus dizer, nunca ninguém veio lhe falar sobre salvação, arrependimento e que idolatria é pecado. Oh, bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, repreendes, ó Senhor, e a quem tu fazes o quê? Ensinas a tua lei. Deus, o salmista está a dizer, abençoado. Uma das maiores bênçãos é Deus poder nos ensinar a forma correta de andar, a forma correta de agir, a forma correta de nos procedermos. Nós somos bem-aventurados. Eu já preguei e me lembro de termos feito um monte que foi o monte das bem-aventuranças, e eu dizia que você, bênção, é isso que o salmista está a dizer. Bem-aventurado é abençoado. Bênção não é só ter carro, porque você pode ter carro e ir para o inferno. Você pode ter casa e ir para o inferno. Você pode ter uma série de coisas materiais e ser destruído. Bênção é Deus não te matar, te poupar para te repreender. Bênção é Deus poder acabar comigo por causa dos meus pensamentos, por causa das minhas ações, por causa dos meus desejos, das minhas atitudes negativas, e Ele escolher, num certo dia eu sentado, abrir a palavra e Ele me iluminar, e eu pelo espelho da palavra perceber, eu preciso mudar nesse campo. Oh, isso é que é a bênção. Bênção, eu sentado na cadeira da minha sala poder morrer porque estou errado, e ao invés de Deus me matar, Ele me repreender para eu melhorar. Oh, que bênção maior pode ser a dádiva de podermos viver mais um dia. E por que vivemos mais um dia? Porque a Bíblia fala, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nessa manhã nós fomos alcançados uma vez mais pela misericórdia. Oh, é para celebrar. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Porque Deus não quer que a gente caminhe pelas ruas com a consciência de que somos mais perfeitos do que os outros, melhores do que os outros, mais justos do que os outros, mais santos do que os outros. Nós somos abençoados porque Deus quer que todos os dias a gente caminhe com a consciência de que eu preciso melhorar. Anote aí bem rápido. Por que é uma bênção a repreensão? Ou porque que a repreensão é de extrema importância? Porque veja, a repreensão abre
margem, a repreensão abre espaço para o arrependimento. Por que a repreensão é importante? Porque a repreensão abre espaço para o arrependimento. Quando é que grande parte das vezes nós nos arrependemos diante de alguém, ou os nossos filhos, ou os nossos mais novos? Quando nós dizemos isso está errado. E eles arrependem-se. Alguns de lábios, mas outros você percebe na atitude do coração que eles estão arrependidos. Por que a repreensão é importante? Porque a repreensão, veja, abre espaço ou margem. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, né? Dá lugar à possibilidade do arrependimento. A repreensão abre espaço para a mudança. E a coisa mais importante, que essas duas coisas geram procedentes da repreensão, é que a repreensão abre espaço para a salvação. Eu pensei que o amém nessa parte ia ser mais forte. Porque se eu me arrependo e mudo, certamente eu poderia alcançar o quê? Salvação. Porque eu quero que você perceba que quando depois vocês podem estudar, eu não li porque a passagem era muito extensa. Eu quero que você perceba que Pedro vai falar que Deus vai julgar as nossas obras. Então, quando a repreensão vem para nós, ela abre espaço para refletirmos no nosso estado com relação àquilo que fomos repreendidos. Só que louvo a Deus porque tem pessoas que têm o coração aberto e elas dizem realmente, Senhor, tu estás certo. E há outras que ainda querem branquear o seu pecado ou erro. Por isso é que o salmista está a dizer que abençoado é quem recebe a repreensão. Porque a repreensão abre espaço para o arrependimento, para a mudança. E a coisa mais importante que esses dois elementos geram em nós, a salvação das nossas almas, a salvação das nossas vidas. Deus não quer só que você tenha um bom carro. Deus não quer que você tenha só uma boa casa. Deus não quer que você tenha só um casamento maravilhoso. Deus quer, veja, que a gente volte para a eternidade, que é de onde a gente saiu. No versículo de número 17 do Salmos capítulo 94, a Bíblia vai falar que se não fosse a bondade, a misericórdia, a depender da versão, nós já estaríamos mortos. Essa versão é bem estranha. Mas veja, diz assim: se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado em silêncio. O que é alma em silêncio? Está a falar da morte. Se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim, eu já estaria morto. Ou se o Senhor não tivesse tido misericórdia de ti e de mim, provavelmente nós já estaríamos. Porque nós, veja, não adianta a gente vir aqui, orar e falar quebra, mata e pensar que porque profetizamos, oramos e a porta abriu para Joaquina, para o Francisco, que somos perfeitos. Não. Nós precisamos cada vez mais que a misericórdia de Deus cubra as nossas vidas. Pai, eu tenho coisas que eu ainda não consegui vencer. Deus, eu tenho coisas que eu sozinho não estou a conseguir vencer. Não me deixa falhar na jornada e na caminhada. Não permita que eu seja um motivo de vergonha para as pessoas dizerem caiu e fracassou porque caiu nisso, caiu naquilo, se perdeu no roubo, se perdeu na mentira, se perdeu no algo. Irmãos, há pessoas que mentem. A pastora sabe que essa é quase nossa conversa sempre. Porque nós, e vou explicar o porquê que essa é a nossa conversa algumas vezes. Porque nós assustamos com a forma como as pessoas nos mentem. Pai, aonde? Aqui nessa igreja. Ainda ontem, antes de ontem, e eu expliquei sobre isso. Que não é alguém. Você fez aquilo porque eu lhe confrontei. Eu estou a falar, o Fernando está mesmo ali. Ele pensa assim: hoje vou mentir o pai, mas vou lhe mentir bem para ele me sentir. Isso é o que me choca. Você sair da tua cadeira e vir me mentir sem eu ter te perguntado absolutamente o quê? Nada. Há pessoas que mentem. Sabe, mentem sem pensar. Tem aquela pessoa que quer te montar uma história e você pergunta, você percebe, isso aqui está a montar a história. Tem pessoa que abre a boca e desliza. Não respirou, não, eu fui, eu não estava, eu estava. E quando você vai descobrir, tudo de bem bonito que te disseram era tudo mentira. Há pessoas que na igreja, até vou tirar óculos.
nessa igreja chamada X, a pessoa que mente, que dá medo. Ele sai mesmo assim do lugar dele. Não vou falar com o ministro Matias, mas ele hoje vai apanhar do ar. Ministro, amanhã não vou vir. Meu pai me chamou. Aí, tá bom. Temos reunião familiar lá no Capolo, como avô. Aí, sim, tá bom. Se o pai perguntar, vou falar que me avisaste. Quando você vai descobrir, te falou que estava no Capolo, afinal está no Ramiros. Te falou que está em Cabinda, afinal está em Benguela. E você começa a se perguntar, mas eu não te perguntei nada. Me mentiste para quê? A pastora só está rindo, porque ela também sofre. Só que o que as pessoas não sabem, irmão Fredina? Quando vem na minha mesa e estão a me falar, eu não roubei, não sei o quê. Eu também não falo que estás a me mentir. Eu te falo, e vamos fazer como? Como é que vamos resolver agora esse problema? Não, agora como é que vamos tratar? Então, você quer que eu faça o quê? Eu também vou te montar um caso perfeito para a solução do problema que não existe. Perguntem na pastora, nós sabemos. Ô, Dorivaldo, sabemos. Pastora, nós não sabemos. A pastora passou por um processo, ela desceu para minha cela e disse, pai, eu não quero falar, pai, mas eu não quero, pai, eu estou no jejum, pai. Mas eu não quero pensar isso dessa pessoa, pai, mas eu acho que a pessoa está me manipular. Eu só estava sentado, porque eu também já passei no treino. Eu também já me treinaram nessa pessoa. E eu falava, e às vezes, que eu falo, pai, falo da pastora. A Albeira Fausta me bombou, mas nem a Albeira Fausta, ela só está aí. Estou a dar um exemplo. Na Albeira Fausta, ela é um pouco do time da Albeira Chelsea. Não me mente muito. Não, é mentira. A Albeira Fausta costuma mentir? Não, eu não acho que ela tenha necessidade de o fazer, amém? Se o faz, ela está usando um bom manto que eu não estou a conseguir descortinar. Mas ela não faz parte do grupo. Pelo menos as minhas experiências de conversa com ela, eu sempre vi verdade, honestidade e lealdade. Então vou usar o nome dela no exemplo, amém? Um exemplo, eu chego na pastora, assim, tem um caso aqui, mas a Albeira Fausta está me treinando. Pai, às vezes não é pai, mas o pai, quando a mãe me fala já pai, não é, eu às vezes não desenvolvo mais. Até o dia que ele é que ficou na baliza do treino. Pai, eu estou a falar assim para tornar isso leve, mas irmãos, eu estou a ficar preocupado com isso. Mentira está crescendo no meio dos cristãos que está a ficar assustador. Quando a pastora é que lhe trabalham. Às vezes eu já lhe falei, a pastora não vai se lembrar, houve uma vez que eu já lhe falei, pastora, te mentiram. Pastora, é mentira, te mentiram. E por que isso cresce sobre o Fernando? Porque nós não estamos a reconhecer que precisamos mudar, vencer. Nós não estamos a reconhecer que isso é um problema. E veja, não existe nenhum outro pecado na Bíblia que Deus diga que o diabo é o pai. A Bíblia não fala, veja, a fornicação é pecado, mas a Bíblia não fala que o diabo é o pai da fornicação. Adultério é pecado, mas a Bíblia não fala que o diabo é o pai do adultério. Beber até cair é pecado, porque a Bíblia fala, não vos embebedeis com vinho. Mas a Bíblia não fala que o diabo é o pai da bebedeira. Mas mentira. A Bíblia fala, nasceu dele. Ele é o pai desse pecado. Quer dizer que se fala, não, Deus criou tudo. Nessa parte Deus disse, eu posso ter criado tudo. Mas essa parte, o pai é o sassá. E se nós abraçamos, como vimos em 2 de Pedro 2:20, se somos envolvidos por esse mal chamado mentira, eu não quero falar das minhas experiências. As minhas filhas estão aqui, né?
Esther, Paulina, Sulês, até a Dorcas. Eu sou pai, estou a falar. Me mentem. Eu estou a falar das minhas, essas são as minhas. A mãe dela está aqui, outra mãe dela está ali. Nos treinam. Mas elas sabem que quando elas estão a me mentir, nessas, porque é mais em casa, não é aqui o pastor da igreja. Eles falam, você está a mentir. Mano, estás a mentir. Nós precisamos, ouça, pode parecer uma coisa leve, temos que destruir esse espírito na nossa vida. Temos que destruir esse espírito na nossa pessoa. E como é que nós destruímos isso? Assumindo que Deus, se eu não controlar isso, vai me destruir. Ele fala, o diabo é o pai da mentira. Estás em Cacoaco, estás aonde? Não, já estou aqui no São Paulo. Para quê? Não, é só uma pequena mentira, vai crescer. Cacoaco é bem distante. Depois do São Paulo para aqui, demoraste, bué. Tinha trânsito, os polícias não estavam a deixar os carros que estavam a vir do outro lado passar. Não desceste porque esse tempo todo, a pé, 5 minutos ia chegar. A pé mesmo, 5 minutos do São Paulo até aqui, pum, ia chegar. Afinal ainda está vindo Sequele. Só ainda está no Benfica, pai. Estou próximo, pai. O pai já vai me ver daqui a nada. Mas filho, não, pai, até nem sei, o pai, nós também não percebemos. Estava a andar tudo normal. Não sei se o João Lourenço passou no Rocha, no Benfica. Te simulam que estava no aeroporto e que o presidente estava aí, coisa. Então, pai já sabe, quando o presidente passa, fecharam tudo. Nem a pé estavam a nos deixar passar, pai, nem a pé. Queria mesmo vir a pé, mas nem a pé nos deixavam passar. Você já também. Ou Deus mesmo já te ajuda para falar, oi, treino. Ou cais no treinamento. Por que isso está crescendo no nosso meio? Nas nossas casas, nas nossas crianças. Porque nós não estamos a combater. Por que nós estamos a ser mentirosos e a oferecer mentira? As minhas filhas a essa hora, à noite vão falar, mano, me falaste mesmo, falei. Para não falar da casa dos outros, né? Falar da minha. Por que nós estamos a oferecer mentira para os outros, sobre o Fernando? Porque nós não estamos a olhar para o espelho e dizer assim, isso aqui está a tomar proporções críticas. Porque quando nós cometemos um grande erro, temos que sentar e pensar, falei mesmo isso assim, mas eu sei que isso não é verdade. Estruturei mesmo aquela história, mas eu sei que isso não é daquele jeito. Temos que ter a capacidade de fazer essa autoavaliação e dizer assim, se eu não vigiar, eu vou me tornar uma pessoa horrível. Uma pessoa horrível. Sabe por quê? Porque depois todo mundo abandona os mentirosos. Todo mundo abandona os mentirosos. Ninguém abraça os mentirosos. Quando você começa a mentir, pessoa que te ajuda, que te abraça, que te ama, que quer o teu bem, decepcionas a todos. E se tornas o quê? Uma ilha. Porque quando todos forem conversar, o testemunho que vão ter a respeito da tua pessoa vai ser o quê? Vai ser o mesmo. Nós viemos essa noite para pedir o quê? Misericórdia. Sem ninguém te dizer qual é o teu pecado, o teu erro, a tua deficiência. Eu tenho as minhas. Você precisa, pela palavra, se enxergar e dizer, eu estou a gostar muito de mulheres, mais do que eu devia. Eu tenho que ter só uma, mas o meu desejo é para ter 20. Senhor, não deixa essa semente o quê? Crescer. Senhor, não deixa essa semente o quê? Crescer. Senhor, arranca esse desejo do meu coração. E das vezes, como falei no princípio da mensagem, que eu dei corpo ou voz a um desejo, a um pensamento, menos, Pai, cubra-me com a tua misericórdia. Todos nós que estamos aqui nessa sala, a começar por mim, somos imperfeitos e precisamos mudar. E mudança, veja, só vem com sinceridade. Mudança só vem com a verdade. Ouça, com a verdade, não é com a verdade que te impõe, com a verdade da tua aceitação de que eu sou falho. Porque alguns, quando sentamos com eles para falar coisas, rejeitam. Se eu te disser que você tem esse problema e você rejeitar, você nunca vai mudar.
Você muda quando você aceita que precisa mudar. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Diga: Senhor, mostra-me a tua misericórdia. Isso, fecha os teus olhos. Tem coisas em nós que precisam sair. Alguns estão a lutar com caráter. Alguns, o nosso maior problema não é o que fazemos. Mas sabe, olha para mim, igreja. Desculpa, antes de começar a orar, presta atenção nisso que eu vou falar. Muitos de nós, o nosso principal problema não é o que fazemos externamente, é o que carregamos internamente. É por isso que Deus disse a Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o quê? A aparência. Bonito, alto, grande, vai ser o rei. Deus disse: não, eu vejo o coração. Quer dizer que fora, os irmãos de Davi pareciam ser bons, aparência de válidos, mas inválidos por dentro. Diante de quem? Diante de Deus. Então muitos de nós, o nosso problema não é o que fazemos. Não estamos a roubar, não estamos a matar, não estamos a nos prostituir. Mas nós precisamos olhar às vezes para as sementes escondidas inside of us, dentro de nós. Pai, meu caráter vai me destruir. Inveja, competição, murmuração, cobiça, etc, etc. Isso, quem vai conseguir ver isso no teu coração? Quem? Quem vai, a não ser você e Deus? A não ser você e Deus. Se um homem vê, é pela revelação do divino. E Deus já não está nessa fase. Eu pelo menos nunca mais vi. E profeta sério não fica toda hora a falar: você está em pecado, você roubou. Profeta sério não perde tempo com isso. Porque essa transformação tem que ser genuína. Não vem pelo apontar do dedo. Arrependimento genuíno. Muitos de nós não são as coisas que estamos a fazer, são sementes internas que, se nós não vigiarmos, vão nos destruir. E eu hoje, quando meditava nessa mensagem, eu dizia, e fiz disso um sujeito de oração: eu não posso ser conhecido como aquele que falhou porque caiu nisso, caiu naquilo, caiu naquilo outro. Senhor, tira de mim o que pode me destruir, o que pode atrasar a tua obra, o que pode atrasar o meu propósito, o que pode atrasar a minha vida. No final do dia, Salomão disse: é tudo vaidade de vaidade. E às vezes são os desejos que estão a nos mover, que são desejos que às vezes não vão ser abonatórios para nós. Agora você pode levantar as tuas mãos e fechar os teus olhos e ser sincero contigo mesmo e com teu Deus, que é o único que em verdade pode te julgar, que é o único que em verdade pode te perdoar. Pai, mostra-me a tua misericórdia nessa noite. Mostra-me a tua misericórdia nessa noite. Eu tenho desejos errados e imorais. Eu tenho vontades que ninguém sabe. Meu pai não sabe, meus amigos não sabem, meus colegas não sabem, meus pastores não sabem, meu esposo não sabe, minha esposa não sabe. E às vezes eu estou a tentar travar isso no silêncio, mas isso não está agradando o teu coração. Hoje, show me your mercy, Lord. Mostra-me a tua misericórdia, Senhor. Cubra-me com a tua misericórdia, Senhor. Tua palavra declara: acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno possamos ser ajudados. Pai, eu preciso da ajuda do teu Espírito. Eu preciso da ajuda do teu Espírito. Por isso nessa noite me achego a ti, para me ajudar a vencer o gosto pelo álcool, o gosto pelo cigarro, o gosto pela pornografia, o gosto pela mentira, o gosto pela masturbação. Pai, eu não posso ignorar coisas que, se crescerem, vão me destruir. Às vezes eu tento ser mulher de um homem só, mas há algo em mim que está aberto a ser mulher de vários homens. Às vezes eu tento ser homem de uma mulher só, mas há desejos descontrolados em mim. Pai, eu não posso ser destruído por conta disso.
Não posso destruir o meu destino. Não posso destruir a minha jornada. Não posso destruir o meu propósito por ser um homem ou uma mulher que não tem domínio próprio. Falta de domínio próprio nos desejos, falta de domínio próprio na língua, falta de domínio próprio nas vontades, falta de domínio próprio nas ações, nas escolhas. Senhor, eu vim buscar misericórdia. Eu vim buscar misericórdia. Tira de mim, Senhor, o que pode me destruir. Muda o meu caráter. Transforma o meu temperamento. Muda a minha conduta. Senhor, transforma-me. Eu quero ser um vaso de honra. Senhor, tenha misericórdia de mim por todas as vezes que dei corpo e voz aos meus desejos, aos meus pensamentos que te desagradaram. Isso, essa é a noite de misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcançará misericórdia. Senhor, não permita que eu seja motivo de vergonha, porque destruí o meu destino, porque dei vida a coisas que eu tinha que combater. Senhor, não permita que eu seja motivo de vergonha no bairro, na rua, na família, na igreja, no trabalho, porque coisas que eu tinha que combater eu alimentei, eu ignorei, e elas foram crescendo e tomaram corpo e acabaram comigo. Senhor, não permita que eu seja envolvido com as coisas do mundo. Tira de mim esse desejo. Tira de mim essa vontade. Tira de mim a mentira. Tira de mim a cobiça. Tira de mim a altivez de espírito. Tira de mim a competição. Tira de mim a inveja. Tira de mim a comparação. Pai, molda o meu coração. Molda o meu coração. É isso que fazemos no jejum. Períodos de jejum são períodos para mortificar a carne, para matar a carne, para matar os desejos da carne. Isso, peça ajuda de Deus. Peça ajuda do teu Deus. Você está a lutar com coisas. Seja sincero contigo mesmo. Seja sincero com teu Deus. Você sabe o que é errado. Você sabe o que Deus agrada e o que Deus não agrada. Pai, ajuda-nos a andar em verdade, em honestidade do coração, diante de Deus e diante dos homens. Ajuda-nos a vencer as coisas que nos molestam. Ajuda-nos a vencer ações, atitudes e comportamentos que afastam a Tua presença de nós, que mancham o nosso corpo como o Teu templo. Senhor, não nos deixa falhar, não nos deixa responder aos estímulos negativos da nossa carne. Não nos deixa responder aos estímulos negativos do nosso desejo. Não nos deixa ser uma vergonha porreiro. Cubra-me com a Tua misericórdia. Não me deixe amar o pecado, Senhor. Não me deixe amar o pecado, Senhor. Não me deixe amar o engano. Não me deixa normalizar o engano. Não me deixa, Senhor, alimentar o engano. Não me deixa me acostumar com o erro, Senhor. Me dê ajuda para sair disso rápido. Me dê ajuda para poder vencer isso rápido. Para eu poder ser um testemunho vivo, para eu poder ser um modelo, para eu poder ser um exemplo. Pai, não me deixa acomodar-me com o erro. Não me deixa acomodar-me com a mentira. Senhor, nem tão pouco me deixes eu ignorar a verdade da necessidade da minha mudança. Eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou pecador. Nessa noite, cubra-nos com Teu perdão e com a Tua misericórdia. Cubra-nos com Teu perdão e com a Tua misericórdia. Isso, com coração sincero, com coração verdadeiro. Cubra-nos com Teu perdão e com a Tua misericórdia. Cubra-nos com Teu perdão e com a Tua misericórdia. E que o Teu Espírito nos ajude nas fraquezas. Senhor, às vezes tem coisas que temos que dizer não e não falamos. Tem coisas que temos que virar as costas e não viramos. Tem coisas que temos que fugir delas e não fugimos.
Mas hoje te pedimos, cubra-nos com a tua misericórdia e ajuda-nos com a força do teu Espírito a vencer, a fugir, a abandonar, a rejeitar. Oh, nós somos abençoados, por isso tu nos repreendeste. Cubra-nos com a tua misericórdia. Ajuda-nos a agir como Jesus agiria. Ajuda-nos a andar como Jesus andaria. Ajuda-nos a amar como Jesus amaria. Ajuda-nos a perdoar como Jesus perdoaria. Ajuda-nos a fugir da aparência do mal. Ajuda-nos a vencer os nossos desejos imorais. Ajuda-nos a combater as nossas lutas internas. Ajuda a matar, Senhor, toda semente que pode se tornar em algo destrutivo, em algo que te desagrada, em algo que gera vergonha para o reino. Toda semente, Senhor, que está dentro de mim, isso, fale com Ele. Senhor, toda semente que está dentro de mim, que se crescer mais e desabrochar, pode se tornar em algo vergonhoso para a minha casa, vergonhoso para a minha família, vergonhoso para o reino. Senhor, que essa semente seja destruída, que essa semente seja arrancada de mim, que essa semente seja arrancada do meu coração, esse desejo seja arrancado e arrasado. Senhor, tu és o oleiro e eu sou um vaso. E hoje eu venho diante da tua presença como um vaso que precisa de ser refeito. Me quebra e me molda. Me quebra e me refaz. Mas não me deixa cair. Não me deixa trazer vergonha para minha casa. Não me deixa trazer vergonha para o teu reino. Não me deixa trazer vergonha para os meus pais. Vergonha para os meus irmãos. Vergonha para a minha família. Não me deixa, Senhor. Não me deixa falhar. Não me deixa falhar. Não me deixa falhar. Não me deixa falhar. Senhor, assim como vimos na tua palavra, nós não queremos ser indignos, porque já ouvimos a tua palavra. Não queremos voltar a ser enredados, envolvidos com coisas que não são abonatórias. Deixar a inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de torno-me independente. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Oh, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me, oh, abraça-me. Abraça-me, oh, com teus braços de amor. Oh, quero ser como criança,
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, oh, abraça-me. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Abraça-me. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu amor. E obrigado porque me libertaste por meio da tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Porque eu sei que eu entrei numa nova jornada de transformação e mudança. E eu conseguirei garantir pela fé e pela tua misericórdia a salvação da minha alma. Pai, continua fazendo a tua boa obra em mim. Me quebra e me refaz quantas vezes forem necessárias. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte. E vamos celebrar o nome do Senhor Jesus.